Ok, então agora vamos verificar o rebatimento de figuras planas contidas em plano genérico. Qual é a ideia? A ideia é obter a verdadeira grandeza, ou seja, obter a área em VG. Então, aqui temos uma figura plana, uma figura simples, que é um triângulo, e sabemos que o triângulo fica caracterizada em um plano, porque um plano é definido, é individualizado por três pontos. Bom, então qual é a ideia? A ideia é verificar a VG desse triângulo. Imagine, temos esse triângulo projetado e queremos saber a área em verdadeira grandeza. Por isso que utilizamos o rebatimento. Através do rebatimento, a gente vai conseguir saber a área real através de utilização dos princípios que vimos anteriormente. Então, qual é a ideia agora? A ideia, primeiro, temos que identificar a charneira. Agora, a charneira ela não é qualquer, porque um triângulo fica caracterizado um triângulo, a gente consegue individualizar um plano. Então, temos que caracterizar a charneira. A charneira já fica definida. Então, temos um ponto com valor de cota 0, um valor de cota 2 e um valor de cota 1. Então, aqui é interessante encontrarmos dois pontos no mínimo para que tenhamos a reta charneira. Dois pontos que tenham o mesmo valor de cota. Bom, se traçarmos esta reta daqui, tá, mantendo este mesmo valor de intervalo, significa que este ponto daqui vai corresponder ao valor de cota 0. Então, aqui temos o valor de cota 0 nesse segmento de reta. Aqui eu vou procurar deixar com uma espessura menor para ajustarmos a reta charneira. Bom, então deste ponto daqui até este ponto, vamos ter a reta charneira, caracterizada por este plano. Ou seja, estamos estabelecendo um plano que venha conter este triângulo. Bom, esta charneira daqui podemos deixar com uma outra cor, magenta pode ser. Qual a ideia? Um ponto já se encontra rebatido, certo? Tem esse valor de cota 0. Então a ideia é rebater esse valor de cota 1 e também rebater o valor de cota 2 para um plano de cota 0. Com isso, vamos ter toda a figura em verdadeira grandeza. Então vamos rebater o primeiro ponto. Primeiro, o que vamos fazer? Traçar uma perpendicular à reta charneira. Traçamos aqui uma perpendicular. Podemos prolongar esta perpendicular, porque obrigatoriamente o ponto rebatido vai ficar nesta linha de chamada. Depois, o que vamos fazer? Vamos traçar uma paralela à charneira que passe por este ponto de cota 1. Então, aqui vamos ter o triângulo de rebatimento, deste ponto até este ponto daqui, que corresponde à intersecção da charneira com a linha de chamada, temos o triângulo de rebatimento. E este valor daqui vai corresponder ao valor de raio. Bom, a partir disso, ponta seca do compasso, nessa intersecção daqui, a abertura correspondente ao valor do raio. Temos duas alternativas, mas sempre vamos deixar uma única alternativa para não ficar sobreposto ao desenho. Então vamos ajustar aqui. E o ponto 1 rebatido ao valor de cota 0, vamos representar aqui. Então este ponto daqui é o ponto 1 rebatido ao valor de cota 0. Então podemos deixar esta informação 1 rebatido em 0. Esse ponto já se encontra no plano de cota constante. Então vamos deixar aqui, vamos deixar em outra cor. Podemos deixar aqui em verde. Ou seja, vamos caracterizar os elementos em verdadeira grandeza neste primeiro momento. Bom, agora o que vamos fazer? Rebater o valor de cota 2. Então, para rebater o valor de cota 2, vamos fazer o mesmo processo. Mas vamos imaginar o seguinte: se toda essa figura daqui ela encontra-se em um plano, e um plano tem a sua reta de maior declive uma inclinação constante, então podemos dizer que esta inclinação ela vai se manter, certo? Então vamos verificar. Então vamos traçar agora uma perpendicular à charneira,
que passe pelo ponto no qual desejamos rebater, que é o valor de cota 2, o processo vai se repetir, certo? Mas vamos fazer um teste. Se traçarmos aqui esta inclinação, tá? Se traçarmos essa inclinação com um jogo de esquadros, a gente consegue transferir essa inclinação correspondente. Se transferirmos de forma paralela, esta reta paralela a essa daqui, vamos verificar que ao traçar uma paralela charneira que passe pelo valor de cota 2, vamos verificar que a intersecção desta reta com essa, o valor correspondente vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque a inclinação é sempre constante no plano. Então, se verificarmos aqui, esta distância do valor 2, que estabelece a diferença de cotas, é 2 menos o valor de cota 0, vamos verificar que esta distância vai ser de 2 unidades. Tá? O procedimento é o mesmo, poderíamos repetir. Aqui somente a gente estabeleceu isso para verificar uma análise em relação à inclinação. Então, o mesmo processo. Utilizamos aqui a ponta seca do compasso nessa intersecção e a abertura do compasso nesse valor de raio. Podemos estender a linha de chamada até esta linha daqui e a partir desta extensão vamos ter o valor de cota 2, o ponto 2 rebatido ao valor de cota 0. Então, a partir do momento que vamos ter os 3 pontos rebatidos ao valor de cota 0, vamos ter toda a figura, todo o triângulo rebatido em 0. A partir do momento que temos todos os pontos com valor de cota 0, significa o quê? Que a figura está em verdadeira grandeza. Então, todos os pontos tiverem o mesmo valor de cota, a figura se encontra em VG. Então, 2 rebatido ao valor de cota 0. Então, aqui também vamos deixar em verde que se trata da representação da geometria em verdadeira grandeza. Então, podemos deixar aqui essa representação. E agora basta unir os pontos. Então, este valor aqui de cota 0 também vai ter a sua representação. O 0 projetado e o 0 rebatido são idênticos, certo? Então, basta unir os pontos, vamos ter a figura em verdadeira grandeza. Então, deste ponto até este daqui. Esse processo serve para qualquer figura plana, desde a figura mais simples até a figura mais complexa. Sempre no rebatimento, a figura rebatida, a sua área em verdadeira grandeza, toda essa parte daqui, ela sempre vai ser superior à área projetada. Ela seria idêntica se ela estivesse com os mesmos valores de cotas. Se aqui eu tivesse valor 1, valor 1 e valor 1, aí seria a mesma área. Mas se tivermos a figura com valores de cotas distintas e quiséssemos transferir tudo para um mesmo plano de cota constante, sempre a figura rebatida ela vai ficar superior à figura projetada. Bom, com isso, estabelecemos esta área. Podemos estabelecer a base vezes o valor da altura. Então, temos a base vezes a altura. Traçamos desse vértice até uma perpendicular, temos a representação da altura. Então, esta área daqui, podemos verificar, multiplicando a base vezes a altura divididos por 2, temos a área do triângulo. Então, vamos verificar aqui esta área. Toda esta área daqui, ela encontra-se em verdadeira grandeza. Temos a área de 6,1 metros quadrados. Tá? Aqui estamos utilizando a escala 1 para 100 unidades em metros. Quando não falamos a escala e não falamos a unidade, sempre a escala 1 para 100 é a unidade em metros. Com isso, temos a verdadeira grandeza desta figura estabelecida pelos pontos 0, 1 e 2.